Meus amigos, iniciando a aula aí após o intervalo, vamos fazer o fechamento. Perfeito, agora será uma fala breve, que aí eu vou efetivamente disponibilizar um pouco do tempo aí para ver se vocês têm alguma dúvida relacionada à prova. Perfeito, e que a gente possa dirimir. Eu acho que a gente já falou bastante coisa, vocês devem concordar comigo, tem bastante coisa para ser estudada, não é pouca coisa não, é muita coisa para ser estudada, perfeito? E aí agora vai depender de vocês, tem as atividades do AVA, efetivamente tem as duas unidades aí para serem estudadas, então, por favor, aí, se ater aos exercícios, mais todas as videoaulas do que foi dito. Então, tem bastante coisa aí para se tratar. Nessa linha, voltando ainda ao direito romano, né, fazendo um fechamento, tá? Que a gente está sempre dizendo que ele se aproxima muito, né, do nosso direito atual, por isso que o nosso direito atual, as raízes dele é efetivamente do direito romano, tá? Então, vamos falar da criação de sistemas processuais, tá? Então, já no direito romano, já começou-se a surgir sistemas penais, tá? Que tornaram mais eficientes caminhos processuais, tal como o processo de conhecimento, o processo recursal, né, a apelação e a acusação. Então, quando foi instituindo, né, os sistemas penais, já se... Por gentileza. Oi? Processo de conhecimento, recursal, e qual foi o outro que o senhor falou? Acusação. Obrigado. Já se intitulou aí alguns princípios, né? Efetivamente, algumas coisas que a gente traz, inclusive, encartados na nossa própria Constituição Federal, tal como princípio do contraditório, princípio da ampla defesa, tá? A diferenciação entre dolo e culpa, erro e imputabilidade, coação, circunstâncias agravantes, tá? Circunstâncias atenuantes de um crime, legítima defesa, e assim vai. Então, vejam que todos esses princípios, ok, que nós temos hoje de extrema relevância, que eles são levados, né, constitucionalmente, né? Eles vão de encontro à Constituição. Princípio do contraditório, princípio da ampla defesa, diferença entre dolo e culpa, e assim vai. Você vê que a gente já está num patamar aqui bem adiantado, né? Então, a evolução, né, com o direito romano simplesmente foi enorme e ficou arraigado, né, ficou efetivamente configurado até com o nosso ordenamento jurídico até os dias de hoje. Então, vejam que efetivamente a gente tem muita coisa, né? Não tem efetivamente pouca coisa para se ver, não. Então, dentro do direito romano, é bem nítido, né? Essa evolução e efetivamente o que ele trouxe aí para fortalecer o nosso ordenamento jurídico, tá? A lei romana, ela não previa aí não previa a pena de prisão. Ela só era usada em casos necessários à investigação ou guarda do sentenciado para a sua execução, ok? Então, só após efetivamente transcorrido aí o prazo recursal é que efetivamente o sentenciado era preso efetivamente para cumprimento de pena. É o que tivemos aí há pouco tempo atrás, né? Efetivamente sobre a discussão da prisão em segunda instância, ou se era efetivamente só quando do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
Isso foi discussão enorme no nosso país, perfeito? E os romanos já falavam a respeito disso, né? Ele não previa a pena de prisão, apenas e tão somente quando o sentenciado tinha que se recolher à prisão para o início da sua execução da pena, da sentença penal condenatória, ok? Então, vejam que é bem interessante isso. Eu coloquei, inclusive, postei nas aulas preliminares do AVA alguns conceitos básicos de direito romano que a gente utiliza até hoje, tá? E eu vou fechar a aula com eles. A gente fala muito da palavra jus, vocês vejam essa expressão, a todo momento a gente vem falando de jus, né? Que é o direito regido pelas normas religiosas com força de lei. Então, muitas das vezes a gente usa o termo jus, tá? E à época ele era regido por normas religiosas que tinham força de lei, ok? Faz direito proveniente dos deuses para os sacerdotes, direito falado, revelado pela divindade, que influenciava o direito público e o direito privado. Justitia, tá? Direito proveniente de um firme propósito de praticar a verdadeira justiça, ok? Ou seja, de dar a cada um o que é seu. Se eu perguntar para vocês, tá? Independentemente da normativa, cada um de vocês tem efetivamente consigo, né? Esse propósito de praticar a verdadeira justiça. Cada um sabe o que é certo e o que é errado. Cada um de vocês, eu não preciso para falar para vocês o que é certo e o que é errado. Então, de acordo efetivamente com o seu poder, né, de consenso, ok, de discernimento, acho que seria a melhor palavra, né? Vocês efetivamente, muitas das vezes, têm o propósito de praticar a verdadeira justiça. Se você efetivamente andar na rua e ver uma pessoa jogando uma máscara, né, que acabou de utilizar, você sabe, poxa, isso não é o correto, ele não está agindo bem, não está agindo de acordo com as normas, né, sanitárias. Perfeito? Ele se protegeu a ele, mas efetivamente fez uma linha dessa, né, sujar o meio ambiente, onde que outras pessoas vão fazer uso dele. Perfeito? Então, vocês têm o senso, né, efetivamente, da verdadeira justiça. Então, basta olhar, a gente chega a esse consenso. Isso era conhecido no direito romano como justitia, ok? O senso, efetivamente, de praticar a verdadeira justiça, ok? A equitatas, equidade para a justiça, pautada na igualdade, tá? Nós temos um princípio que é o princípio da igualdade. A gente já conversou efetivamente, né, que a gente não tem norma para tudo, ok? Muitas das vezes, né, o juiz tem que se socorrer do princípio da equidade, daquilo que ele entende justo para aquele caso concreto. Muitas das vezes a gente não vai achar uma norma que encaixe. As normas são feitas de caráter geral. E muitas das vezes você não vai achar uma norma que encaixe perfeitamente, como se fosse uma luva, ao caso concreto. Perfeito? Não dá para abarcar tudo o que acontece na sociedade. Aí, efetivamente, a gente tem que se ater ao princípio da equidade, aquilo que o juiz entende de justo, já que efetivamente não cabe ao Poder Judiciário se eximir de suas responsabilidades. Perfeito? Então, cabe aí, efetivamente, o princípio da equidade, aquilo que se entende justo. Jurisprudência. Hoje a gente faz muito uso da jurisprudência, né? Que nada mais é de que reiteradas decisões dos tribunais. Então, a gente tem as jurisprudências aí dominantes, né? Como cada tribunal
de cada estado da federação pensa a respeito de determinado assunto. Perfeito? São as decisões reiteradas dos tribunais, sendo que diversas decisões reiteradas dos tribunais viram súmula. De tanto julgar, ok, a respeito, um fato a respeito de determinado assunto, vamos sumular, aí não comporta mais discussão a respeito deste assunto. Vamos fazer uma súmula vinculante. E aí, efetivamente, todos os assuntos ficam efetivamente resolvidos. Você vê que jurisprudência advém aí do direito romano, e a gente faz muito uso dela, né? A gente sempre tem jurisprudência para tudo, perfeito? Seja dominante ou não, a gente sempre busca jurisprudência para melhor ir de encontro ao caso concreto que a gente efetivamente esteja aí atuando, ok? Temos aí o juris pracepatas, princípios gerais do direito, como viver honestamente, tá? Não lesar a ninguém e dar a cada um que é seu. Eu fico imaginando, né? E pensem junto comigo, por gentileza, tá? Se a gente só, dentro desse normativa do direito, só atendesse esses preceitos, viver honestamente, ser honesto no sentido amplo da palavra, não lesar ninguém, né? E dar a Seria um problema para Brasília. Né? Não lesar ninguém. As pessoas hoje entram num ambiente de trabalho, já pensam em processar, ok? As pessoas casam já pensando em separar. Eu falo, putz, grilo. Eu tive até um caso, efetivamente, recente aqui no escritório. O cara casou no sábado, na segunda queria separar. Eu não entendi nada. Né? Você até fala, mas você casou quando? Sábado? Mas eu me arrependi. Pô, mas você arrependeu? Hoje é segunda-feira. Mas me arrependi. Foi no calor da emoção. Calor da emoção? Você não teve tempo de refletir? Não estou arrependido, quer saber se cabe alguma coisa. Poxa, como é que fica tudo isso? Né? As pessoas já pensam, né, em lesionar a outra parte, perfeito em todos os sentidos. Então, se cada pessoa vivesse honestamente, não pensasse em lesionar ninguém, né? E todas essas falas têm que ser efetivamente vistas no sentido amplo, entendeu? Vou respeitar o espaço do outro, vou viver honestamente, não quero que ninguém saia prejudicado com uma atitude minha, não vou dirigir em alta velocidade, exemplificando, para não colidir com o carro de ninguém, vou tomar os procedimentos das normas relativas à segurança do trabalho, para que ninguém seja lesionado, e aí, infinitos exemplos, né? E dar a cada um que é seu. Isso te pertence, isso não é meu. Isso é seu, isso não me pertence. Perfeito? Hoje eu fui lavar meu carro e tinha umas moedas lá no console. A hora que fui pegar o carro, as moedas sumiram. Pô, professor, você está chorando moeda? Não estou chorando moeda. É pelo fato de ter pego as moedas que são minhas. Se pega a moeda, vai pegar outras coisas. Aí fui obrigado a verificar se meu óculos escuro estava no meu carro. Só pelo fato de não ver as moedas no console, já tive que verificar outras coisas. Se efetivamente meu óculos escuro estava no meu carro, se tinha as coisas que estavam no porta-malas, se estavam ainda condicionadas lá, perfeito. Aí você fala, poxa, não precisava passar por isso, isso é meu, isso me pertence, tá? Inclusive, são conceitos básicos de tudo isso que eu estou falando do direito romano, onde as pessoas efetivamente deveriam, né, se balizar para que a gente pudesse viver bem em sociedade. Então, esses conceitos básicos visavam mesmo, né, uma convivência muito boa com a sociedade. Mas a gente sabe que isso é difícil. Perfeito? Pessoal, eu finalizo por aqui a minha fala. Queria saber se alguém tem alguma dúvida relacionado, né, a qualquer tópico. Aí eu acho que a gente já tem muita matéria para estudar. Vocês não acham, não? Conversem comigo, por favor. Bom, conforme a gente
e falo por mim, então, conforme eu vejo a quantidade de material que tem, dá para ter um bom tempo para estudo, porque a prova não vai vir das mais fáceis. No entanto, como o senhor sempre fala todos os dias, né, não só o advogado, mas a pessoa que não estuda todos os dias é menos estudante, até parafraseando Rui Barbosa agora. Que ótimo, gostei, Cleiton. Tá de parabéns, é isso mesmo. Para a nossa linha Maurício. Maurício, é que sai aqui o microfone, eu penso, deve estar com defeito, isso, deixa eu tirar aqui. É exatamente isso, Maurício. Para a gente que é da vida acadêmica e para a gente que abraçou uma profissão que é do direito, tá? Só nos resta essa alternativa, estudar, 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 e é passar uma vida inteira estudando. Posso garantir isso a vocês, tá? O problema não está no 10º semestre, ok? O problema sempre estará no 11º semestre. Vocês sentirão como uma caneta dessa, a hora que você põe a sua assinatura, né? E o número da sua OAB, como ela pesa. Perfeito? Como isso efetivamente pesa. Né? A partir do momento que a gente não assina nada, que a gente só ouviu falar, é uma situação. A caneta tem um peso. A partir do momento que você lá põe, como a gente aprendeu na aula de hoje, termos em que pede deferimento, data e assina e manda isso para o Poder Judiciário, e esta peça processual, em decorrência aí do processo digital, ela ficará para a eternidade, toda peça processual que a gente desenvolver, ela não se apaga mais, ela ficará para a eternidade, ok? É uma responsabilidade tamanha, porque as futuras gerações irão verificar aquele processo que você efetivamente desenvolveu, para que não se diga, poxa, eu fiz um péssimo trabalho, agora eu não tenho como efetivamente mudar, uma vez que está protocolado, que o processo não anda para trás, ele só anda para frente. Definição de processo é um conjunto de procedimentos, ele só vai para frente. Perfeito? Então, se a gente erra, isso se materializa no tempo, né? Então, temos que estudar todos os dias. E nessa linha tem bastante coisa aí para se estudar e para se resolver as questões do AVA. Mas você falou, Maurício, que a prova não vai ser das mais fáceis, também não é assim, né? A prova vai ter aí, efetivamente, seu grau de dificuldade, que ela é merecedora. Perfeito? Então, para quem estudar e para quem efetivamente fizer aí as atividades diagnósticas do AVA, perfeito? Não terá qualquer problemática. E é um estudo. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, Maurício? Está por aí ainda ou não? Travou aqui, desculpa, professor, está tudo ok. Ah, então tá bom. Então, meus amigos, não esqueçam de fazer as atividades diagnósticas do AVA, efetivamente estudem a disciplina. Semana que vem, eu vou colocar o link da prova, perfeito? Para que efetivamente não tenha aí qualquer perda de conexão. Tenho essa ideologia que vocês têm que abrir a prova e finalizar lá, tá? Então, já se preparem, ok? Emocionalmente, para abrir o link, falar, agora eu vou fazer a prova. Esteja no seu lugar aí bem centrado e faça a prova até o final, para que depois eu possa fazer a correção e fazer o lançamento, efetivamente, das notas. Outro detalhe que eu gostaria de falar, tá? Não pensem em colar, não é porque vocês estão à distância que vai colar, não. Porque o próprio sistema, que é um sistema chamado Forms, ele embaralha as questões. Perfeito? Então, cuidado com isso, hein? Ele faz um embaralhamento. E agora ficou bom, porque antes quem fazia isso era o professor, agora ele faz no automático. Olha que legal. Você joga as questões e ele embaralha as questões, né? E, efetivamente, faz elas aleatoriamente. Então, tomem cuidado com isso, tá? Vai pensar aí que está tudo certo e, às vezes, não está tudo certo assim. Tudo bem, meus amigos? Tudo bem. Professor, é a Renata. Boa noite. Boa noite, Renata.
Como a matéria ela é bem extensa, daria para o senhor falar para a gente no que a gente pode dar mais ênfase em alguns pontos? Por exemplo, estuda mais os pretores urbanos, os peregrinos, direito na Idade Média, não sei, alguma coisa que é muito extensa, é muita matéria. Bastante coisa. Ó, em especial, direito romano. Ok? Em especial, direito romano. Tá. Mas estude em tudo, em especial, direito romano. Ok. Tá bom, Obrigada. Renata? Obrigada. Nada. Mais alguma pergunta para mim? Outro detalhe que eu gostaria de falar, não esqueçam, por favor, adicionem lá no canal do YouTube. Essa aula irá para lá. Perfeito? Por favor, me adicionarem lá no canal do YouTube. Vocês me acham lá como DR Marcos R. Silva. DR Marcos R. Silva. Então, além desta aula estar, e todas as outras, né, estarem efetivamente sendo postada lá no AVA, também vão para o canal do YouTube. Só que no canal do YouTube lá vocês têm bastante matéria para dar uma olhada. Então, me adicionem lá no YouTube, por favor, quem puder. Ok? E eu me encontro, coloco à disposição, vocês têm meus contatos, meu telefone, que eu já passei para vocês, tem efetivamente aí meu Instagram e tem meu canal do YouTube. Só não fala comigo se não quiser. Tá bom, meus amigos? Posso me despedir de vocês? Tá ok, professor. Uma boa noite, muito obrigado. Eu que agradeço. Fiquem com Deus. Uma boa sorte na prova semana que vem. A gente vai se falando. Tá bom? Tá bom, boa Ok, noite. professor, boa noite. Boa noite. Até logo. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, Caroline Oliveira. Boa noite, professor. Boa noite, Fernando Tayana. Tainan. Tainan. Tchau, tchau. Boa noite para vocês. Tchau, boa noite.